Em um restaurante, para cada mesa é calculado um nível de desperdício X, um número variando de 0 até 10. Conforme o nível X, o cliente paga uma taxa Y em reais calculada dessa forma. Então, se o caso aí, o desperdício do cliente está entre 0 e 2, né? Ele desperdiçou mais que 0, menos que 2, a fórmula aí para calcular a sua taxa é X sobre 2. Agora, se o desperdício dele é maior que 2 e menor ou igual a 4, então a fórmula usada vai ser y igual a x menos 1. Vocês viram? Olha, se 2 é menor que x e x é menor ou igual a 4, então a gente usa aí a fórmula y igual a x menos 1. Agora, se no caso aí do desperdício dele ser maior que 4, né? Essa taxa aí de desperdício x for maior que 4, vai ser calculado aí esse valor de y usando a fórmula y igual a 2x menos 5. Aí a questão continua e tem aqui um gráfico que demonstra aí o cálculo, né, dessa taxa de desperdício. Então, você vê aqui, olha, de 0 até 2, a taxa é calculada usando a fórmula y igual a x sobre 2. De 2 até a gente chega aqui em 4, olha, a taxa usada está aqui no gráfico vermelho, é y menos x, y igual a x menos 1. E se ele gasta de 4 em diante, né, mais que 4, a taxa aí vai ser calculada utilizando a fórmula y igual a 2x menos 5. Falou que o cliente pagou 2,50 de taxa, então quer saber o seu nível de desperdício. A gente vai analisar aqui, olha, se ele tivesse aí... E a gente tem aqui, olha, o gráfico, né, que relaciona o nível de desperdício e a taxa. Você percebe que aqui, olha, se a taxa está em 1, ele ainda, ó, até 1, ele ainda estava usando essa fórmula aqui do y igual a x sobre 2, né? Como ele pagou 2,50, ele vai estar por aqui, ó, bem entre o 2 e o 3, olha. Então, a taxa de desperdício dele está aqui, foi de 2,50. Nesse ponto, a gente percebe, olha, que ele cai nessa fórmula aqui em vermelho, né? Y igual a x menos 1. E você ainda vê aqui no gráfico que o par ordenado aqui vai ser exatamente o 3,50. A gente pode confirmar isso utilizando a fórmula, porque no gráfico a gente já conseguiu descobrir qual a fórmula, né, que vai ser utilizada para o grau de desperdício aí, né, a taxa aí de 2,50. Então, com essa taxa e a fórmula y igual a x menos 1, a gente acha esse nível de desperdício. Então, 2,50, que vai ser o valor de x, né, do y, é igual a x menos 1. Então, o 2,50 mais 1 é igual a x, ou seja, x é igual a 3,50. Então, a alternativa correta é a letra B. Mas pelo gráfico você consegue ver, né? Juntando o par ordenado aqui, você vê que o 2,50... prontinho. Então, a gente vê que esse 2,50 está bem aqui no gráfico vermelho e ele desce aqui, ó, o gráfico está bem pontilhado, ele desce no 3,5. Então, a taxa de desperdício aí é 3,50, né? O nível de desperdício. E a taxa que ele pagou foi de 2,50. A questão número 2 diz que, dada a função y igual a menos 3x ao quadrado mais 2x mais 1, a diferença entre os valores x e y, respectivamente, referente ao par ordenado x do vértice e y do vértice desta função é. Então, vamos calcular o x do vértice e o y do vértice desta função para determinar aí o valor pedido. O x do vértice, que nós estamos falando das coordenadas do vértice, tá? O x do vértice, ele é definido pela fórmula menos b sobre 2a. Aqui na nossa função tem o menos 3x ao quadrado mais 2x mais 1. Vocês se lembram dos coeficientes, né? Então, o coeficiente a, ó, ele vale menos 3. Ele é o coeficiente numérico que multiplica e que acompanha o x ao quadrado. O coeficiente b, ele vai ser 2, é o número aí que multiplica com o x, e o nosso termo independente, ou coeficiente c, no caso, ele vale 1. Então, aqui o nosso x do vértice é igual a menos b sobre 2a,
Então, nós vamos calcular o nosso x do vértice. Ele vai ser menos 2, né, que é o valor do b, sobre 2 vezes menos 3. Então, o nosso x do vértice aqui vai ser igual a menos 2 sobre menos 6. Simplificando, vai ficar tudo positivo, né? E simplificando, isso aqui vai dar 1/3. 1 sobre 3 positivo, já simplificando o valor. Agora, o nosso y do vértice, vou separar aqui, é definido pela fórmula menos delta sobre 4 vezes a, ou simplesmente 4a. Então, para achar o y do vértice, a gente vai calcular o delta aqui dessa função. Vocês lembram? O delta, ele é calculado pela fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, nosso delta aqui vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes menos 3 vezes 1. Então, nosso delta vai ser 4 mais 12, né? Aqui dá 12 negativo e menos vezes menos dá mais. Então, nosso valor de delta é 16. Então, o nosso y do vértice vai ser menos 16, ele deu positivo, mas a nossa fórmula aqui é negativa, sobre 4 vezes menos 3. Então, isso vai dar menos 16 sobre menos 12, que é a mesma coisa que 16 sobre 12 positiva, né? E que nós vamos simplificar, dá para dividir tudo por 4. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Então, simplificando, dividindo aqui tudo por 4, nós vamos ter 16 por 4 dá 4 e 12 por 4 dá 3. Então, o nosso y do vértice é 4/3, enquanto o nosso x do vértice é 1/3. E aí pede para a gente subtrair esses valores, né? Eu vou subtrair aqui no cantinho. Deixa eu tirar um espaço aqui. Então, aqui como pedido, nós vamos fazer o x menos y, ou seja, 1/3 menos 4/3. Frações com o mesmo denominador, eu mantenho o denominador e subtraio os numeradores. Então, 1 menos 4 dá menos 3. E menos 3 dividido por 3 dá menos 1. Resposta correta, letra A. Então, o gabarito A, vou deixar aqui, é a nossa resposta correta. Isso aí, prontinho. Vamos para a próxima questão. A número 3 quer saber qual gráfico que representa a função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. A primeira coisa que a gente sabe, a gente analisa aí no gráfico, é a concavidade da parábola, que a gente pode determinar aí a sua direção de acordo com o sinal do coeficiente a. Então, se o valor desse coeficiente a, aquele aqui, se ele for maior que zero, a parábola tem sua concavidade voltada para cima. Então, é nessa direção aqui. Quando o a é menor que zero, né, o valor negativo, nós vamos ter a concavidade da parábola voltada para baixo. Nesse caso aqui, ó, você já deve ter estudado sobre isso. Aqui nós definiríamos o valor, né, o ponto de mínimo, e aqui o ponto de máximo da função. Então, só para a gente recapitular, não faz parte da questão não, mas é sempre bom a gente lembrar o conhecimento aí. E aí, então, como a gente tem aqui o a igual a 1, ou seja, positivo, ou seja, maior que zero, nós temos que ter uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então, isso elimina essas duas opções aqui. Uma segunda coisa que a gente vai observar, vou limpar, ficou horroroso. Uma segunda coisa que a gente vai observar é agora, a gente poderia pensar aqui, olha, nesse ponto C, o menos 2, né? Esse 2 aqui, desculpa, 2 positivo aqui. Esse é o lugar onde a parábola, né, o gráfico, tem que cortar o eixo do y. Nesse caso, infelizmente, não nos ajudou, porque aparentemente ele está cortando aqui no 2, nas duas funções. Então, aqui nesse caso não nos ajudaria. Mas aí, numa futura questão, é o que você pode observar. Então, a gente vai partir agora para observar o vértice, né? A gente vai calcular aqui o x do vértice dessa função e ver para qual lado ele vai ficar, se do lado positivo ou do lado negativo. Porque vocês percebam que nessa primeira função, né,
o vértice ele vai estar na parte positiva aqui da abscissa, na parte do x. E na segunda, da parte negativa. Então, se a gente terminar aqui o x do vértice, né, o sinal do x do vértice, a gente já consegue definir aí se ela vai estar para o lado positivo ou para o lado negativo. Lembrando que a fórmula para o x do vértice é menos b sobre 2 vezes a, né, sobre 2a. Nós temos que o valor de b na nossa função é menos 3. Então, o nosso x do vértice vai ser menos 3 dividido por 2 vezes 1. Então, isso vai dar 3 sobre 2, né? Isso aqui dá um meio positivo. Ou seja, tá por aqui, né? Ó. O x do vértice tá por aqui no lado positivo. Então, o gráfico correto é o 1. Acho que tem alternativa para a gente marcar aqui. Aí, ó. Então, a resposta correta é a alternativa A. O gráfico 1 é o correto. Número 4. Ao construirmos o gráfico da função, o gráfico referente à função f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3, observamos que ele intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos distintos. Esses pontos são... Bom, esse gráfico, né, ele intercepta o eixo das abscissas, ou seja, o eixo de x, nas suas raízes, né? Então, nos pontos aí que representam as suas raízes. Então, a gente vai determinar a raiz aqui dessa função. Nós vamos igualar ela a zero. Vou dizer que menos x ao quadrado mais 2x mais 3 é igual a zero. E eu vou achar as raízes. Começando aqui calculando o delta. Então, nós temos o delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O nosso delta aqui vai dar 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 3. Então, nós temos o delta como sendo 4 mais 12, né? Aqui dá menos e menos com menos dá mais. Então, o delta dá 16. Então, x aqui vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. A nossa fórmula de Bhaskara. Dizem que só no Brasil a gente chama de Bhaskara, né? Não sei porquê, eu já ouvi falar que em outros países ela não é conhecida por esse nome. Seria a fórmula resolutiva, mas eu acho o máximo chamar de fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter, ó, menos b, então dá menos 2, mais ou menos a raiz de 16, sobre 2 vezes menos 1. Então, nosso x vai ser igual a menos 2, mais ou menos 4, sobre menos 2. O cachorro resolveu latir agora, né? Ou ele gosta muito de matemática ou ele gasta muito pouco. Eu acho que ele gosta muito, porque toda vez que eu tô gravando ele late. Então, nós vamos ter aqui, ó, x1, que eu vou fazer é o seguinte, olha, menos 2 mais 4 dividido por menos 2. Então, aqui nós vamos ter 2 dividido por menos 2. Achei menos 1 a primeira resposta. O x2, então, vai ser menos 2 menos 4 sobre menos 2. Vai dar menos 6 sobre menos 2, que é 3 positivo. Então, a solução aqui para essa função vai ser menos 1 e 3. Para representar no gráfico, a gente usaria pares ordenados, né? Tipo, menos 1 e 0, 3 e 0. Os pares ordenados é que seriam representados no gráfico. Mas esses aqui são pontos, né? Então, realmente, nós temos os pontos aqui, menos 1 e 3. A resposta correta da nossa questão, letra B. Muito bem, muito facinho. Vamos para a questão número 5. A número 5, observe a figura. Então, a gente tem um gráfico que nos mostra uma função exponencial. E nessa figura está representado o gráfico da função f de x igual a b elevado a x, com o valor de b aí, ó, esse nosso coeficiente b aí, maior que 0. E fala aí que se o f de 1 mais o f de menos 1 é igual a 10 sobre 3, qual é o valor de b? Então, vamos lá. Nessa nossa função, nós vamos substituir o f aí. Vamos fazer o f de 1, o f de menos 1 e vamos igualar a 10 terços. Aqui nós vamos ter, então... agora a moto já passou. Eu ia dar uma pausa aqui, mas a moto já passou fazendo um barulhão.
Então, nós vamos ter aqui, ó, o b elevado a 1, que é o f de 1, mais o b elevado a menos 1, que é o f do menos 1, tem que ser igual a 10 terços. Todo número elevado a expoente negativo, a gente inverte e eleva a expoente positivo. Então, o b mais 1 sobre b elevado a 1, que dá 1 sobre b mesmo, é igual a 10 sobre 3. Aqui nós vamos ter que tirar o mínimo, para a gente estar aqui com a fração, né, com denominadores diferentes, 3 e o b. Então, o MMC aqui é 3b. Então, nós vamos dividir... Opa! Vou fazer mais bonitinho aqui. Então, nós vamos dividir aí tudo... Gente, tá fazendo uma função decrescente aqui, ó. Não tá ficando bom de jeito nenhum. Foi. Ah, tá ótimo. Então, nós vamos ter aqui 3b. E agora eu vou fazer aqui, olha, dividir tudo aqui pelo 3b, né? Aquele mesmo processo de tirar o mínimo que a gente faz aí com uma fração numérica, né? Para somar ou subtrair frações com denominadores diferentes. Então, 3b dividido por 1 dá 3b, vezes b dá 3b ao quadrado. 3b dividido por b dá 3, vezes 1 dá 3, isso é igual. 3b dividido por 3 dá b, e b vezes 10, 10b. Isso aqui vai nos dar a equação do segundo grau, né? Ou função, trabalhando com função aqui. 3b ao quadrado menos 10b mais 3. A partir do momento que eu já usei aqui, já fiz todo o processo, eu não preciso mais, tá? É uma igualdade, eu não preciso mais do 3b. Então, eu vou trabalhar com 3b ao quadrado menos 10b mais 3. Eu vou achar esse valor aqui, vou igualar a zero e vamos achar o valor de b. Então, nós vamos ter o delta, que vai ser menos 10 ao quadrado, que é o b, menos 4 vezes 3 vezes 3. Então, o nosso delta vai ser 100 menos 36. O delta vai ser 64. E aí, eu vou jogar na fórmula resolutiva, né, a nossa fórmula de Bhaskara, e vou achar aí o valor de b. Então, eu vou colocar aqui numa outra cor. Então, vamos lá. O b vai ser igual a mais 10, né? Que é menos b aqui. Coloquei o b porque chamaram tudo de b aqui, mas enfim. Então, nós vamos ter 10 positivo, mais ou menos a raiz de 64, sobre 2 vezes 3, ou seja, sobre 6. Então, o valor de b vai ser 10 mais 8, mais ou menos 8, né? Sobre 6. E aí, nós vamos ter duas possibilidades. A primeira possibilidade para o b vai ser 10 mais 8 sobre 6. Isso dá 18 sobre 6, que é igual a 3. A segunda possibilidade, vou chamar de x2, que era para pôr linha ali. Então, o b2 vai ser 10 menos 8 sobre 6. Vai dar 2 sextos ou 1 terço. Então, a gente tem como solução aí 3 e 1 terço. Qual deles que vai ser o correto? No nosso gráfico aqui, ó, vocês vão perceber que esta função aqui é decrescente. Eu vou apagar isso aqui que a gente já resolveu, vocês já estão ok aí. Esta função é decrescente. Isto acontece quando a gente tem o valor de b menor, né, que está entre 0 e 1. É o valor de b menor aí que 1, maior que 0. É a função decrescente. Quando o b ele é maior que 1, né, quando esse valor aqui do coeficiente é maior que 1, a gente tem uma função crescente. Se a função fosse crescente, se ela valesse 3 aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Se o b fosse igual a 3, nós teríamos uma função crescente. Aí seria mais ou menos essa aqui o formato dela. Como a gente tem aqui nesse outro formato, que é decrescente, significa que esse valor de b não pode ser maior que 1. Então, só nos resta a opção 1 terço. A letra D é a nossa resposta correta, né? Se o gráfico é uma função decrescente, eu não posso ter um valor de b aí maior que 1, né?
Então, tá aí nossa resposta correta. Questão aí inteirinha. Então, nossa resposta correta é a letra D. Vamos para a próxima questão. Questão número 6, para a gente finalizar mais uma semana de correção. Fala que de acordo com a função f de x igual a 5x menos 7, responda. Isso aqui, pessoal, é uma função do primeiro grau ou uma função afim. A função afim é toda função do tipo ax mais b. Né? Então, ax mais b, nós temos a função do primeiro grau, que na verdade é conhecida como função afim. Fala qual gráfico representa? Toda função do primeiro grau, toda função afim é representado por uma reta. O seu gráfico ele é uma reta, pode ser crescente, pode ser decrescente, mas é representado por uma reta. O coeficiente angular é justamente esse A aqui, ó, que compõe o x. Então, este aqui é o coeficiente angular. No nosso caso aqui, ele vale 5. Então, aqui vou colocar que o nosso coeficiente angular é igual a 5. O B vai ser o nosso coeficiente linear. O nosso B aqui, no caso, vale menos 7. Qual o nome dado? Vou colocar cá na frente. Eu já falei, né? É uma função afim. Ela é crescente ou decrescente por quê? Esta função aqui, ó, ela é crescente. O que determina aí se a função afim é crescente ou decrescente é o valor do seu coeficiente angular, se ele é positivo ou negativo. Quando ele é negativo, a função é decrescente. Quando ele é positivo, a função é crescente. Então, nesse caso, nós temos uma função crescente, pois o nosso coeficiente angular, né, o nosso valor de A, ele é positivo, ou seja, o A é maior que zero. Então, essa é a nossa justificativa. E qual é a raiz? A gente vai resolver para terminar. E quem é a raiz, né? Então, vamos lá ver a raiz. Passei a limpo aqui o slide. Não que tenha ficado mais bonito, né? Mas está um pouquinho mais organizado. Então, na F, quer saber qual é a raiz dessa função? A gente vai encontrar. Nós vamos igualar isso aí a zero e resolver. É muito simples, né? Achar a raiz da função afim. Então, nós vamos ter que 5x menos 7 é igual a zero. Então, 5x é igual a 7 positivo. Passa para o segundo membro invertendo aí a operação. X é igual a 7 quintos. É a raiz da nossa função. E com isso, eu finalizo essa semana de correção. Espero que vocês estejam gostando aqui dos vídeos do canal. Se inscrevam, compartilhem e até a próxima.